O que é poder? E por que ele se concentra? Muito bem-vindo, esse é o canal Política, História e Poder. Sou Michele Marins e estou aqui para trazer todas as informações que você precisa saber sobre política. Por isso, já curte esse vídeo para que ele possa chegar a outras pessoas que têm interesse em conhecer mais sobre política. E começa a seguir o canal para você receber todas as nossas notificações, porque aqui tem estudo, história sobre política, de verdade, sem enrolação, sem mentira. Você concorda que toda sociedade precisa de poder? Mas existe uma pergunta que atravessa milhares de anos de história. Por que o poder acaba se concentrando nas mãos de poucos? Vamos entender o que é poder, de onde ele surge e por que ele tende a se concentrar. Esse vídeo é a continuação direta do anterior. Então, se você não viu, vá lá e veja o vídeo anterior desse canal, que ele vai te fazer entender cada vez mais a história da política. Pois lá falamos de onde a política surgiu. Agora a pergunta é mais profunda. O que é, afinal, o poder? De forma simples e objetiva, poder é a capacidade de tomar decisões que afetam outras pessoas. Quem decide regras exerce poder. Quem controla recursos exerce poder. Quem pode punir exerce poder. Onde existe sociedade, existe poder. Não importa a época, o povo ou a cultura. Entenda que isso não é uma ideia moderna. As línguas antigas já tratavam o poder como algo central. Inclusive, no hebraico bíblico, a palavra shalat significa governar, dominar, exercer autoridade. Ela aparece em contextos de liderança e domínio real. Já no grego antigo, temos a palavra exousia. Bom, não sei como se fala, mas é isso daí que está escrito. Mas ela significa autoridade legítima. O direito reconhecido de mandar. Ou seja, desde a antiguidade, poder não era só força bruta, era autoridade aceita, reconhecida e muitas vezes legitimada. E essa autoridade surge por um motivo muito específico. Se você é um daqueles que estuda anotando, anota isso aí. O poder não nasce da ideologia, ela nasce da necessidade. Isso mesmo, quando grupos humanos começam a crescer, alguém precisa organizar a vida em comum. É só você olhar para dentro de uma própria família. Uma família que não tem ordem se torna desorganizada. E toda família precisa de uma ordem. Você concorda com isso? Escreve aí nos comentários. Ordem faz parte de um sucesso para a vida em comum a todos. Vamos pensar na origem da política, como ela se faz necessária para a vida em comum de todos. Agora vamos lá, 3.000 anos atrás, antes de Cristo, na Mesopotâmia. Isso mesmo, lá na Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, surgem algumas das primeiras cidades da história. Ali, o poder estava nas mãos dos reis sacerdotes. Eles controlavam a água, a irrigação, a produção agrícola e os templos. Agora vamos visualizar isso de uma forma mais profunda. Quem controlava a água, controlava a colheita. Quem controlava a colheita, controlava a sobrevivência. E quem controla comida, água, proteção, controla pessoas. O templo não era só um espaço religioso, era um centro administrativo, econômico e político. Agora, curiosamente, a Bíblia descreve esse mesmo mecanismo em alguns momentos. No livro de Gênesis, José organiza o armazenamento de alimentos no Egito durante os anos de fartura. E isso salva vidas, mas também fortalece o poder do Estado egípcio. E isso não é, gente, julgamento moral. É uma descrição clara de como o poder se organiza quando recursos são centralizados. E aí, o poder surge quando alguém precisa
decidir. Mas o poder não se mantém só pela força. E voltando lá atrás, em 1754 a.C., no Código de Hammurabi, o rei Hammurabi manda gravar suas leis na pedra. Mais de 200 leis para durar. Na estela, Hammurabi aparece recebendo autoridade de deuses. De deuses. Deuses. Você acredita em deuses? Mas enfim, isso não é detalhe, é uma estratégia de legitimação. Se o poder vem dos deuses, questionar o rei é questionar o divino. Enfim, as leis não eram iguais para todos. Punições variavam conforme a classe social. E a lei não elimina o poder. Ele organiza quem pode usá-lo, mas um detalhe muito importante: o código não elimina desigualdade. Ele transforma a desigualdade em regras. Agora anota aí. A lei, ela organiza a sociedade, mas também protege quem a cria. Mas é na Grécia Antiga que o poder deixa de ser só prática e vira reflexão. Em 384 a 322 a.C., temos Aristóteles. Aristóteles observou cidades reais. Ele estudou mais de 150 constituições, percebeu que toda sociedade cria hierarquias. O poder é necessário para evitar o caos. Ou seja, sem autoridade não existe ordem. O problema não é o poder existir. O problema é como ele é usado e por quem. Bom, enfim, mas essa pergunta ela atravessa milhares e milhares de histórias e até hoje. Agora talvez você esteja se perguntando por que o poder quase sempre se concentra. Eficiência. Decidir rápido concentra poder. Em momentos de crise, as pessoas preferem decisões rápidas e decisões participativas. E aí a gente também encontra o medo. O medo faz as pessoas aceitarem mais controle. Crises, guerras e instabilidade fortalecem governos centralizados. Sem falar do costume. Quando alguém manda por muito tempo, isso passa a parecer natural. Ou seja, o poder se concentra porque a sociedade permite ou pede. E não tem como não falar da Bíblia, pois aqui existe uma reflexão antiga. Em 1 Timóteo 6,10, você vai ver que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Bom, o texto não fala de dinheiro em si, mas do apego e do desejo de controle. O poder muitas vezes começa com boa intenção, mas pode terminar pensando em si mesmo. E aqui vai uma pergunta. Você já percebeu como isso se repete na história? A história aponta para esse padrão. E a Bíblia, de alguma forma, já alertava sobre ele. E agora? Por quê? Você concorda com toda a nossa conversa até agora? Comenta nos comentários se você vê de verdade que existe uma lógica sobre poder e o que a Bíblia fala sobre o dinheiro. Não é sobre dinheiro, mas sobre poder. E para chegarmos ao final de toda essa nossa conversa sobre poder, nós podemos resumir dizendo que o poder não aparece do nada. Ele surge pela lei e quase sempre acaba se concentrando. Mas vai aí uma pergunta final. O problema é o poder em si ou a falta de limite sobre ele? E não acabamos por aqui, porque no próximo vídeo a gente vai falar por que as leis existem e por que ela às vezes protege mais uns do que outros. E se esse conteúdo te ajuda a entender o mundo, já curte para que esse vídeo, essas informações cheguem a muito mais pessoas e comece a seguir o canal para você receber todas as nossas notificações. Tchau!